Graça e paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia, que tenhamos um dia muito abençoado em tudo quanto fizermos, né? Estamos aqui de volta para continuar a leitura, aliás, hoje, para terminar a leitura de Levítico, do livro de Levítico, lendo o capítulo 27. Mas antes da leitura, aquele pedido básico, não esqueça de dar um like nesse vídeo para impulsioná-lo aí na plataforma, compartilhá-lo nos seus grupos de WhatsApp, grupo de amigos, de familiares, de irmãos da igreja, ou compartilhar em outras redes sociais também que você possa compartilhar, tá bom? Deixa seu comentário aí do que você acha desse conteúdo, do que você entendeu do texto, de alguma explicação que eu dei, concordando ou discordando, fique à vontade, não vamos ficar inimigos por causa disso, tá certo? E se alguém não é inscrito no nosso canal e gosta desse conteúdo, quer continuar acompanhando a leitura da Palavra de Deus, está convidado a se inscrever no nosso canal, beleza? Dito isso, vamos para a leitura de hoje. Se você está com sua Bíblia aí na mão, empunha e abra em Levítico capítulo 27, que diz: Disse também o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas: se alguém fizer um voto especial dedicando pessoas ao Senhor, faça-o com o devido valor. Um pai podia consagrar um filho ou uma filha ao Senhor, ou consagrar-se a si mesmo ao Senhor. É disso que ele está falando, numa consagração especial. E aí ele está dizendo que tinha uma avaliação, na qual a pessoa era avaliada. Versículo 3, atribua aos homens entre 20 e 60 anos o valor de 600 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, e se for mulher, atribua-lhe o valor de 360 gramas, se é no caso de mulher. Versículo 3, se for alguém que tenha entre 5 e 20 anos, atribua aos homens o valor de 240 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Se for alguém que tenha entre 1 mês e 5 anos de idade, atribua aos meninos o valor de 60 gramas de prata e às meninas o valor de 36 gramas de prata. De acordo com a faixa etária, de acordo com o sexo, uma atribuição, vamos dizer assim, monetária, era atribuído à pessoa que era consagrada ao Senhor. Versículo 7, se for alguém que tenha de 60 anos para cima, atribua aos homens o valor de 180 gramas e às mulheres o valor de 120 gramas. Então, cada faixa etária tinha lá sua atribuição, que variava também de acordo com o sexo. Versículo 8, se quem fizer o voto for pobre demais para pagar o valor especificado, deverá ser apresentada ao sacerdote, que estabelecerá o valor de acordo com as possibilidades do homem que fez o voto. Qualquer pessoa podia fazer um voto ao Senhor, e eu digo qualquer pessoa no aspecto de que podia ser pobre ou rico. O sacerdote então avaliava de acordo com o voto que a pessoa tinha feito ao Senhor. De acordo com a condição financeira, o voto que fez ao Senhor de acordo com a condição financeira da pessoa. Versículo 9, se o que ele prometeu mediante voto for um animal aceitável como oferta ao Senhor, um animal assim dado ao Senhor torna-se santo. Alguém poderia oferecer em voto uma pessoa, um filho, uma filha, ou a si mesmo, e aqui há o caso, havia a possibilidade de oferecer um animal. Verso 10, ele não poderá trocá-lo nem substituir um animal ruim por um bom, nem um animal bom por um ruim. Caso troque um animal por outro, tanto o substituto quanto o substituído se tornarão santos. Como assim animal bom ou ruim? Porque a pessoa podia oferecer o animal em volta ao Senhor antes do animal nascer. A mãe estava lá grávida e o proprietário do animal já o oferecia
em oferta ao Senhor, aquele animal que haveria de nascer, independente da qualidade do animal, ele não devia ser substituído. O animal prometido tinha que ser entregue, né? Se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. Podia-se oferecer um animal impuro. Por animal impuro, entendo um animal que não podia ser comido. Por exemplo, os animais que podiam ser comidos, a regra era aqueles que ruminam e têm a unha fendida. Se somente tivesse a unha fendida, mas não ruminasse, não era considerado impuro, não servia para ser ofertado ao Senhor. Se apenas ruminasse, mas não tivesse a unha fendida, também não podia ser ofertado para o Senhor e não servia para o consumo humano. Nesse caso de voto, ele poderia ser ofertado, mas o sacerdote o avaliaria de acordo com o tipo de animal, para então que o dono, no cumprimento do voto, pagasse de acordo com a avaliação do sacerdote. Segunda metade do versículo 12, a avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Se o dono desejar resgatar o animal, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Eu fiz um voto, chegou a época de cumprir o voto e eu resolvi que eu quero ficar com aquele animal. O animal vale R$100, eu tenho que passar para o sacerdote R$120, porque é acrescentado 1/5 do valor do animal, no caso da pessoa que quisesse reter o animal que foi oferecido em voto. Versículo 14, se um homem consagrar sua casa ao Senhor, o sacerdote avaliará a casa por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor da casa. Se o homem quiser consagrar a sua casa, e o homem que consagrar a sua casa quiser resgatá-la, tê-la de volta, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, a mesma regra anterior, e a casa voltará a ser sua. Verso 16, se um homem consagrar ao Senhor parte das terras da sua família, sua avaliação será de acordo com a semeadura. 600 gramas de prata para cada barril de semente de cevada. Que chama de barril, tem uma nota de rodapé com a letra C na minha Bíblia que remete para o rodapé dizendo hebraico, Omer. O barril era uma medida chamada Omer. O Omer era uma medida de capacidade para secos. As estimativas variam entre 200 e 400 litros. Então, são números aproximados, porque não há muita... não há uma definição muito clara da quantidade que comportava o que ele chama aqui de barril ou Omer. Versículo 17, se consagrar a sua terra durante o ano do jubileu, o valor será integral. Lembra daquele capítulo anterior sobre o ano do jubileu? Então, a terra era avaliada sempre de acordo com as colheitas que elas disporia até o ano do jubileu. O ano do jubileu era de 50 em 50 anos. Se faltava os 50 anos, contava-se o valor de 50 colheitas daquela terra. Se faltava 25 anos, 25 colheitas, 10 anos, 10 colheitas e assim sucessivamente. Ele diz, versículo 18, mas se a consagrar depois do jubileu, o sacerdote calculará o valor de acordo com o número de anos que faltar para o ano do jubileu seguinte, e o valor então será reduzido de acordo com o período que vai chegar até o jubileu. Verso 19, se o homem consagrar a sua terra, se o homem quer consagrar a sua terra, desejar resgatá-la, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor, já foi dito, e a terra voltará a ser sua. Verso 20, mas se não a resgatar ou se a tiver vendido, não poderá mais ser resgatada.
Quando a terra for liberada no jubileu, será santa, consagrada ao Senhor e se tornará propriedade dos sacerdotes. Aqui tem uma diferença. A terra consagrada ao Senhor podia ser resgatada até o ano do jubileu. Chegou o ano do jubileu, não foi resgatada, as outras terras que eram vendidas voltavam para o dono antigo. A terra consagrada ao Senhor, não tendo sido resgatada, passava a ser definitivamente consagrada ao Senhor, não voltava para o dono e ficava de propriedade dos sacerdotes. Versículo 22. Se o homem consagrar ao Senhor terras que tenha comprado, terras que não fazem parte da propriedade de sua família original, o sacerdote determinará o valor de acordo com o tempo que falta para o ano do jubileu. O homem pagará o valor no mesmo dia, consagrando ao Senhor. No ano do jubileu, as terras serão devolvidas àquele de quem ele as comprou, que era um caso diferente. A terra da própria pessoa consagrada ao Senhor, se não fosse resgatada até o ano do jubileu, ficava definitivamente para o Senhor, à disposição do sacerdote. A propriedade comprada, eu comprei uma propriedade de outra pessoa, eu teria a obrigação de devolver a propriedade no ano do jubileu para a pessoa. Eu a consagrei ao Senhor, no ano do jubileu ela volta para o proprietário. Todos os valores serão calculados com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Versículo 26. Ninguém poderá consagrar a primeira cria de um animal, pois já pertence ao Senhor. A primeira cria de todo animal já pertencia a Deus, então não podia ser consagrada ao Senhor, porque já era consagrada ao Senhor. Seja cria de vaca, seja de cabra, seja de ovelha, pertence ao Senhor. Mas se for a cria de um animal impuro, poderá resgatá-la pelo valor estabelecido, acrescentando 1/5 a esse valor. Olha a regra de novo. Agora, para um animal impuro, a regra tinha que resgatar acrescentando 1/5 ao valor. Como eu citei no exemplo, o animal valia R$100, ele tinha que passar para o sacerdote para resgatar o animal o valor de R$120, que era o valor do animal de R$100 mais 1/5 do valor. Se não for resgatada, será vendida pelo valor estabelecido, se a pessoa não resgatasse o animal. Entregava o animal, então o animal era vendido pelo valor estabelecido. Verso 28. Todavia, nada que o homem possua e consagre ao Senhor, seja homem, seja animal, sejam terras de sua propriedade, poderá ser vendido ou resgatado. Todas as coisas assim consagradas são santíssimas ao Senhor. Nenhuma pessoa consagrada para destruição poderá ser resgatada, terá que ser executada. Aqui ele chama de consagrada para destruição a pessoa condenada à morte. Quando a pessoa era condenada à morte, não tinha resgate para a pessoa condenada à morte. Ela tinha que ser executada pelo crime que cometeu, quando o crime implicava em sentença de execução. Versículo 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, pertence ao Senhor. Se um homem desejar resgatar parte do seu dízimo, terá que acrescentar 1/5 ao seu valor. Então eu quero ficar com parte do meu dízimo do meu trigo, da colheita de trigo. Então vale quanto? Vale X a parte que eu quero ficar. Então vale R$50. Então eu tenho que devolver 60 reais. Ou seja, o valor mais 1/5 pela coisa que eu havia consagrado, pelo o cereal que eu havia consagrado. No caso aqui é dízimo, é diferente, é dízimo. 32. O dízimo dos seus rebanhos, 1 de cada 10 animais que passem debaixo da vara do pastor, será consagrado ao Senhor. Então o dízimo era da economia local. Há uns críticos em relação ao dízimo, dizendo que dízimo não era de dinheiro, porque aqui se fala de animais e de cereais. Claro, numa época em que havia pouca questão financeira envolvendo dinheiro,
a economia girava em torno principalmente da agricultura e da pecuária. Então, por isso que se menciona essas coisas, 1/5 da colheita dos cereais, ou, aliás, 1/10, como dízimo, né? Da colheita dos cereais, ou 1/10 dos animais que eram produzidos anualmente. Versículo 33, o dono não poderá retirar os bons dentre os ruins, nem fazer qualquer troca. É dízimo. Nasceram 10, um é do Senhor e não podia ser trocado. Se fizer alguma troca, tanto o animal quanto o substituto se tornarão consagrados e não poderão ser resgatados. Aí não valia a pena fazer o resgate, porque aí ambos os animais era por lei já pertencente ao Senhor. Versículo 34, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés no Monte Sinai para os israelitas. O povo de Israel ainda está no Monte Sinai. Eles chegaram lá em Êxodo, né? Eles chegaram no Monte Sinai, ali pelo capítulo, não me lembro agora, mais ou menos 17. E aí, eles ainda estão no Monte Sinai, tudo isso que foi dado por Deus como orientação para o povo de Israel foi no pé do Monte Sinai. Tá certo? E assim nós concluímos a leitura do livro de Levítico. Amanhã nós vamos começar a leitura de Números. A ideia é ler dois livros do Velho Testamento e um livro do Novo. Já lemos Gênesis e Êxodo do Velho Testamento e depois lemos Mateus do Novo Testamento. Agora lemos Levítico e vamos ler Números do Velho Testamento e aí depois nós vamos para Marcos do Novo Testamento. 2 livros do Velho Testamento, um livro do Novo Testamento até terminar toda a Bíblia. Tá certo? Se essa leitura foi interessante para você, deixa o seu comentário aí. Se houve alguma coisa aqui que eu não destaquei, deixa seu comentário aí, sua pergunta, concordando ou discordando com algum ponto de vista que eu dei aqui, tá certo? E eu desejo realmente que esta palavra seja esclarecedora para todos os meus irmãos, tá bom? Convido meus irmãos a orar neste momento. Oremos? Nosso Deus e nosso Pai, louvado seja o seu santo nome por todo amor e bondade com que o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado a Deus pelo novo dia, pela nova oportunidade, novas realizações, de novas experiências. Obrigado pelo lar, pela família, pelo pão de cada dia, por acordar com saúde. Obrigado pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família. Obrigado pela proteção com que nos tem cercado, pela direção que o Senhor tem dado às nossas vidas, pela provisão de tudo quanto o Senhor tem suprido em nossas mesas. Obrigado, Deus, pela saúde. Louvado seja o seu santo nome. Meu Pai, muito obrigado especialmente pela maior de todas as bênçãos, por Jesus Cristo nosso Senhor e seu sacrifício na cruz em nosso lugar, e o perdão dos nossos pecados e a nossa reconciliação com o Pai, o privilégio de fazer parte do seu povo e o livre acesso que temos à sua presença. Louvado seja o seu santo nome por toda graça e bondade do Senhor para conosco. Ó Deus, que a bênção do Senhor esteja sobre as nossas vidas. Que o Senhor esteja abençoando grandemente a vida de cada um dos meus irmãos que está orando comigo nesta hora. Que a bênção do Senhor esteja sobre a sua família, sobre o seu lar, sobre o seu trabalho, sobre a sua saúde. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor, ó Deus, opere a favor daqueles que estão enfermos, fazendo milagre na vida de quem está doente em casa, ou doente no hospital, ou até na UTI, ou alguém que esteja lidando com uma doença grave para a qual os médicos não têm solução, mas o Senhor tem a solução e nós buscamos a sua face em oração em nome de Jesus. Opera a favor do seu povo. Pai, se o Senhor queira usar os médicos, os medicamentos, as intervenções cirúrgicas, seja feita a sua vontade, mas nós estamos intercedendo em nome de Jesus por intervenção do Senhor a favor do seu povo. Ó Deus, que o Senhor esteja curando as enfermidades do espírito, da alma e do corpo.
Ó Deus, que haja a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família. Ó Deus, que haja harmonia e paz entre os casais, entre os pais e os filhos, entre os irmãos. Ó Deus maravilhoso, que em cada casa haja alegria, paz, humildade, paciência, mansidão, domínio próprio, perdão. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o trabalho de cada um dos meus irmãos, fazendo com que o trabalho de cada um prospere cada vez mais. Abre portas de emprego para quem está desempregado. Dê soluções financeiras para quem está endividado. Dê sabedoria para cada um administrar os recursos que o Senhor tem confiado, suprido a cada um, ó Deus. Para que vivamos com liberdade, Senhor. Para que possamos participar, inclusive, do sustento do Seu reino. Para que possamos compartilhar a bênção do Senhor com aqueles que nos cercam e que estejam passando por lutas, adversidades e necessidades. Ó Deus maravilhoso, que a bênção do Senhor esteja sobre o seu povo nesse dia, por onde cada um for. Ó Deus, que o Senhor proteja de gente má, de acidentes, de doenças, de ataques do inimigo, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor faça prosperar o trabalho de cada um cada vez mais. Que sejamos bênção do Senhor por onde nós passarmos nesse dia, nas vidas de todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Ó Deus maravilhoso, para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado através das nossas vidas. É a nossa petição que fazemos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, muitíssimo obrigado pela sua companhia. Se Deus quiser, amanhã nós voltamos para ler o primeiro capítulo do livro de Números e vamos continuando a leitura aí, ok? Muito obrigado, um grande abraço a todos, fiquem na graça e na paz do Senhor Jesus.